Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom a gente poder juntos estar aqui para estudar e meditar na palavra do Senhor. E por falar em meditar, hoje é o tema da nossa lição. A gente está estudando sobre disciplinas espirituais e hoje nós vamos aqui falar sobre a meditação. E é importante isso para nós. Semana passada nós fizemos uma introdução, sobre esse tema tão fundamental na nossa vida espiritual. A gente vai hoje ver o que é meditação. Quero convidar os irmãos para inicialmente a gente orar, pedir a graça de Deus, pois é Ele que nos ajuda e nos sustenta. Uma benção os irmãos estar aqui participando com a gente e aqueles que vão estar também depois recebendo a mensagem através do nosso canal no YouTube. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, Deus amado, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de poder meditar e estudar a Tua palavra. Nós te agradecemos porque temos, sim, crescido no Senhor e é a fonte do nosso amadurecimento, é conhecê-lo cada vez mais. Fala conosco agora através da Tua palavra, abre o nosso entendimento e dá-nos assim, pois, a Tua graça, porque nós dependemos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa questão de estudar sobre disciplinas espirituais é algo, como nós vimos na semana passada, algo assim essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada. E quando a gente fala de disciplina, a gente está na escola, nós temos lá as matérias, aquilo que nós chamamos de as matérias escolares, o português, a matemática, a história, a geografia. Isso são disciplinas. Disciplinas que nós estudamos para o nosso conhecimento, nosso amadurecimento, entender melhor as coisas da vida. E nós temos as chamadas disciplinas espirituais. São os meios pelos quais nós crescemos no Senhor, nós amadurecemos em Cristo, nós somos edificados, ficamos mais fortalecidos no Senhor. E hoje, em particular, nós vamos estudar sobre meditação, que é uma das disciplinas espirituais. Inicialmente, eu quero convidar os irmãos para ler aqui comigo o Salmo 8, versículo 3 e 4, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Veja que o salmista ele está fazendo uma meditação. Ele está contemplando as obras da natureza, vendo a grandeza de Deus revelada nessas obras. E ele começa a refletir, ele começa a meditar. E ele diz assim: que é o homem para que dele te lembres? Veja a grandeza de tudo que Deus fez e se importar comigo e com você. Tão pequeno, tão pequeno que nós somos. Mas Ele tem cuidado da gente e Ele se importa com cada uma das nossas necessidades pessoais e particulares. Agora, meditar, você já está começando a observar que vai depender do quanto você está disposto a parar para contemplar, parar para refletir. E quando a gente fala em parar para refletir, pastor, eu não tenho tempo. Um dos maiores desafios que nós temos nesse tempo é a falta de tempo. Você já parou para pensar sobre isso? É um grande desafio, trabalhar a questão do nosso tempo. E essa questão que a gente vive nessa falta de tempo, não é porque o tempo, chegado agora, nessa época que nós vivemos, não é porque o tempo ficou menor, mas é porque nós andamos mais apressados, nós ficamos mais apavorados e atabalhoados com tantas coisas que a gente fica tentando cuidar ao mesmo tempo e nós não damos conta.
E vai assim, a nossa vida vai se desgastando, e nosso tempo vai sendo perdido. A gente pensa assim, né? Quantas vezes a gente já falou assim, parece que o dia tem que ter mais que 24 horas, porque não dá tempo. A gente passa o dia todo em atividade, falando, fazendo, trabalhando, desempenhando alguma coisa e nos falta o tempo. E a gente vive nessa ansiedade por causa da correria que as coisas nos levam a fazer. E assim a gente fica sendo pressionado por tantas coisas, tantas informações que vêm na nossa mente, na nossa cabeça, e tantas responsabilidades e atribuições que nós temos. E como lidar com essa questão, né, na falta de tempo? Bom, primeira coisa, amados, a Bíblia nos dá muitas receitas para a gente trabalhar essa questão da ansiedade. E uma dessas receitas, uma dessas coisas é parar para meditar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa decidir parar. Não é parar porque você foi, vamos dizer assim, impedido de prosseguir, mas parar por decisão. Você tomar uma decisão de dar uma parada para poder meditar. Nós vamos ver aqui um pouco mais adiante como é que a gente faz essa questão, como é que a gente medita, como é que a gente para meditar. Mas a meditação é algo que vai assim nos dar uma substância, conteúdo para nos ajudar a crescer, a amadurecer, a conhecer melhor os propósitos de Deus na nossa vida. E quando a gente pensa assim, bom, mas é muito difícil, pastor, eu tenho muitas atribuições, tenho muitas responsabilidades. Eu digo o seguinte, Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Quer dizer o seguinte, a esperança. Há como a gente vencer as nossas dificuldades, há como nós vencermos as nossas tribulações. E o que é meditar, né? O que é meditar? Vamos ler ainda o Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meditar dia e noite na lei do Senhor. Meditar, falando de uma maneira muito simples, é você ouvir Deus e obedecer. Ouvir e obedecer. A Bíblia fala que Abraão falava como qualquer fala, Deus falava com Abraão como qualquer fala ao seu amigo. Jesus falou assim, eu não tenho chamado vocês de servos, mas eu tenho chamado de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho feito você conhecer as coisas que tem de propósito e tudo mais. Agora, como ouvir Deus, como ouvir Jesus, se a gente não para ouvir? Não há como. Se você não tomar a decisão de parar para ouvir Deus, eu vou lhe dizer a pura verdade, você jamais vai ouvir Deus. Eu não sei como ouvir Deus, eu não sei a voz de Deus, eu não conheço a voz do Senhor, eu não sei quando Ele está falando comigo. Você quer aprender? Pare então para meditar. Porque meditar é ouvir Deus e obedecer. E para ouvir é preciso parar. É preciso se reservar no momento para você ouvir a voz de Deus. Até quando você ora. Você vai orar. Aí você fala com Deus, mas não para ouvir. Você às vezes vai na presença do Senhor para pedir uma direção. Quantos aqui já pararam para orar e pedir direção de Deus sobre alguma coisa? Já, né? E você parou para ouvir a direção que Deus tinha? É essa que é a questão. Pedir é uma coisa. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á.
Batei e a porta se abrirá. Busca e você vai achar. Mas se você não parar para receber, você não vai receber. Senhor, me dá isso assim, assim. Aí você sai fora. E como é que Deus vai te dar alguma coisa? Você bate, já aconteceu com você? Alguém bate a sua porta ou toca a campainha e você abre a porta e não tem ninguém? Já? Aqui de vez em quando acontece isso, né? Alguém toca o interfone, só que a gente fica monitorando tudo ali pelas câmeras, né? Tem hora que eu toco a campainha lá, eu sei pela câmera que tem alguém ali e quem é a pessoa. Então, às vezes a gente bate a porta e não para não, e vai embora. E assim a gente faz, às vezes, com a presença do Senhor. A gente bate a porta, mas não para receber aquilo que Deus tem para dar para nós, para nos dar. Então, o que é meditar? É parar para ouvir a voz de Deus. É parar para Deus falar com você e você obedecer. Obedecer. Isso eu estou falando aqui de uma maneira muito simples. A gente vai ver aqui ainda daqui a pouquinho é como fazer isso, como parar para ouvir a voz de Deus e poder discernir essa voz. Há algumas concepções erradas sobre meditação. E uma delas é você confundir a meditação dentro do conceito bíblico, dentro do conceito cristão, com a meditação das religiões orientais. A meditação transcendental, a meditação das religiões orientais, porque há uma grande diferença entre a meditação que se fala nas religiões e na cultura oriental para a meditação que nos mostra a concepção cristã, o conceito cristão. Na cultura e na religião oriental, meditar é você esvaziar a sua mente. É você se esvaziar de você mesmo. É você limpar tudo e não pensar em nada. Ficar zen. Você, bota assim uma música abstrata, uma música eletrônica, esvazie sua mente, relaxe. Isso é a meditação oriental. Esvaziar a mente. A meditação cristã, na concepção cristã, é para você encher a sua mente. É completamente diferente. Na meditação oriental, você esvazia a mente. Na meditação cristã, você enche a sua mente de Deus. Você começa a receber da parte de Deus. Não podemos nos esquecer do alerta que Jesus fala acerca daquele que é liberto, uma pessoa endemoniada, que ela é liberta e se ela não encher-se de Deus, se ela não encher-se da presença do Senhor, o que vai acontecer? Aquele demônio que saiu dessa pessoa passa pelas regiões áridas da terra e volta, vou retornar para ver como é que estava a minha casa anterior. E a encontra limpa, vazia. O que ele faz? Ele leva outros 7 companheiros com ele. E o estado dessa pessoa é pior do que antes. Não tem um ditado popular que mente vazia é a oficina de Satanás, né? A oficina do diabo? Pois é, tem alguma coisa a ver com isso daí, né? Nós não devemos ficar com a nossa mente vazia. Nós precisamos sim esvaziar das coisas sujas, das coisas que não edificam, das coisas que não faz você ir para frente, das coisas que te amarram, as coisas que te prendem ao passado. E isso nós temos que tirar, isso nós temos que nos esvaziar. Mas nós precisamos estar com a nossa mente cheia das coisas de Deus, cheia das coisas que são lá do alto. E, portanto, meditar, segundo o conceito cristão, de acordo com a palavra do Senhor, é encher-se de Deus, é encher da voz de Deus, é ficar de tal forma ali, disponível, sensível, nesse estado de contemplação, para você ouvir o que Deus tem para falar com você. E não esvaziar simplesmente. É claro que você, semelhantemente como os orientais fazem na meditação, você precisa, em alguns momentos, se retirar,
você precisa se afastar, você precisa sair da confusão, você precisa sair da rotina do seu momento assim de euforia, de ansiedade. Você precisa sair disso e para ter o seu momento, para você parar e ouvir o que Deus quer falar com você. Então é bem diferente desse conceito de meditação oriental, né? Qual é a importância? Agora vamos começar aqui a esquentar. Vamos ler aqui Josué capítulo 1, verso 8, que Deus disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então é uma conclusão, a partir do que ele afirmou anteriormente. Se você meditar, aqui diz falar da lei e meditar na lei do Senhor. Se você o fizer para o seu crescimento, você vai prosperar o seu caminho. Você quer prosperar na vida? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Pare para meditar. Pare para ouvir Deus. O que Deus tem para você? Veja que Jesus falou assim: eu tenho dito para você e eu tenho chamado você de amigo. Por isso que eu tenho dado para você, mostrado algumas coisas para você, mas você está parando para ouvir o que Jesus está querendo dizer para você? Então nós precisamos pensar no seguinte: meditar é só então assim que nós prosperamos. Às vezes a pessoa serve a Deus e tem um coração voltado para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor, mas ela não para ouvir Deus. Vamos nos lembrar do exemplo de Marta e Maria. Marta, estás cansada e afadigada, mas uma coisa só é necessária. Na visita que Jesus fez à casa de Marta e Maria, Marta ficou ali, né, querendo agradar Jesus, fazer muitas coisas, preparar os salgadinhos. Ontem a festa aqui estava uma benção, né? Que coisa maravilhosa, a gente desfrutando aqui da festa na roça, e estava um momento gostoso de comunhão. Mas eu observei também que muita gente estava ali por trás trabalhando, fazendo, né, as coisas acontecerem. E muitas vezes nós estamos assim no nosso dia a dia, tão atarefados, fazendo muitas coisas, e não paramos para ouvir. E o que aconteceu? Naquela mesma situação, naquele mesmo momento, havia duas irmãs. Uma parou e estava lá ouvindo o que Jesus tinha para dizer, e a outra estava lá fazendo um monte de coisa. E quando ela foi falar para Jesus: Senhor, será que o Senhor não está percebendo? Eu estou aqui trabalhando sozinha, minha irmã está aí, numa boa, ouvindo aí o que o Senhor está dizendo e tal. Aí Jesus falou assim: Marta, você está tão cansada e afadigada. Maria escolheu a boa parte. E nós precisamos, irmão, fazer boas escolhas, porque nós vamos desfrutar das escolhas que nós fazemos hoje. Quanto mais a gente parar para ouvir Deus, mais a gente vai crescer e vai prosperar no Senhor. Diz lá também no Salmo 119, eu vou ler aqui, o Salmo 119, ele é o maior capítulo que nós temos na Bíblia, né? É um salmo bem extenso, mas ele todo é um salmo de exaltação à palavra do Senhor, a ouvir Deus. Eu vou ler aqui apenas esses 3 versículos, 97 a 99, e está escrito assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Você quer ter sabedoria?
Você quer ter entendimento? Você quer ser mais esperto do que os seus inimigos? Medita na palavra. Medita nas coisas de Deus. E você vai crescer no Senhor. Se lembra da história lá do profeta Daniel e os seus amigos, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia? Os amigos de Daniel, servos do Senhor, eles eram considerados 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Olha que Babilônia não era um povo qualquer. Era um povo que fazia grandes feitos, grandes construções, obras arquitetônicas. Tinha uma cultura extraordinária. Quem estuda a história conhece um pouco da cultura dos caldeus, que se refere aos babilônios, vê como era rica a cultura. Até hoje nós temos coisas que veio da cultura dos babilônios. No entanto, Daniel e seus amigos, servos do Senhor, eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. E a Bíblia fala que Daniel, 3 vezes ao dia, ele se separava para o exercício de uma das disciplinas espirituais que nós vamos ver daqui a pouco, né, um pouquinho mais adiante, que é a oração. Daniel, 3 vezes durante o dia, ele se separava para orar, para buscar o Senhor. Por que então que é importante a gente meditar? Parar para meditar. Porque vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai prosperar o seu caminho, tudo que você fizer vai ser bem sucedido, vai dar certo. A gente estava aqui fazendo obra essa semana, o Luiz Carlos estava ali operando com a gente também, estava aí o Diego, o Jonathan, alguns irmãos trabalhando aqui na obra do Senhor. E antes de eu... às vezes os irmãos podem me ver assim parado, olhando para o ar e tudo. Sabe o que eu estou vendo? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou observando para ver o que pode ser feito. Tem uns canos ali atrás que ontem foi utilizado na festa da roça. Eu já parei várias vezes, sentei ali onde está sentado meu irmão, fiquei olhando para cima, olhando para um lado e para o outro. Eu estava pensando sobre o que pode ser feito. A pior coisa que tem é você não se planejar para fazer alguma coisa. E aí você começa a fazer no afã de você estar fazendo muita coisa. Então é importante dar uma parada. Agora, parar para meditar na palavra, isso, irmão, é essencial. Se a gente não der essas paradas, que às vezes é necessário, você não vai ter sucesso, não cresce, não vê as coisas dando resultado. Aí você pensa assim, poxa, que tipo de crente sou eu? De tão assim, não dá certo as coisas que eu faço. Eu falo e as coisas não acontecem. Eu oro e não dá resultado. Porque Deus talvez queira falar com você da melhor forma que você poderia fazer e você não para ouvir. Então, sem meditar, irmão, não tem como ter sucesso. Sem meditar, não tem como prosperar. Se você quer prosperar, pare para meditar. Como fazer, então? Tá aí. Você sabe o que é meditar? Que é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não vai adiantar nada também se você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Você vai ser como aquele imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. Não tem fundamento, não tem nada, porque não a pratica, não aplica a palavra, não dá resultado. A ouvir e obedecer, isso é meditar. Ouvir a voz de Deus e obedecer. E para você ouvir, você tem que parar. Você sabe da importância. Por que é importante meditar? Agora, então, como fazer? Vamos ver aqui alguns exemplos que nos mostra a palavra. Gênesis capítulo 24, versículo 62 e 63. Aqui Isaac, veja só o que Isaac faz. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que aproximavam os camelos. Veja, era costume
de Isaac, era costume de Abraão, de Jacó, dos patriarcas, dos servos de Deus do passado, homens que foram chamados amigos de Deus, parar para meditar. Aqui não estava necessariamente dizendo que eles pararam para orar, que é uma disciplina também essencial na nossa vida. Mas eles aqui, nesse caso aqui particular, você observa que quando a Escritura, certa tarde, saiu ao campo para meditar. Então era algo que normalmente ele costumava fazer. Chegar numa determinada tarde, pode ser uma semana que você passe um tempão com muitas coisas para fazer, mas tem que haver uma tarde, tem que haver um momento, tem que haver um dia que você pare para ir ao campo, que você pare e se separe dessas atividades todas para você estar sozinho para meditar. Então, como fazer? Você precisa estar só. Você precisa estar separado da confusão, separado do... Você pode não ter o campo, você pode não ter, sei lá, um quarto na sua casa, mas você tem um banheiro, você tem um jardim, você tem o playground, você tem algum lugar para você estar sozinho com Deus, para você parar para ouvir Deus. Então, como fazer? Você precisa reservar um tempo. Você precisa ir a algum lugar para meditar. Você tem que se separar. Não adianta, vamos estar aqui junto na festa e vou meditar. Vai meditar o quê? Você não vai ouvir nada, você vai ouvir muito som, muita alegria, muita festa, mas você não vai meditar. Você precisa se separar em algum momento para você ir ao campo. E esse ir ao campo aqui pode ser qualquer lugar, mas você precisa se separar. Outra coisa, Salmo 19, versículo 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Você precisa parar para observar a natureza, as obras de Deus. E quando você para observar o que Deus está fazendo na natureza, você deve sempre se procurar fazer essa pergunta. Poxa, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse dia? Você precisa parar para contemplar o sol, a chuva. Tem gente que fala assim, hoje o dia está horrível. Normalmente quando as pessoas falam assim, por que as pessoas falam assim em relação ao tempo? Vai chover. Por que você acha que é horrível quando chove? Olha, Fabiano está falando aqui, lá no Nordeste é diferente. Quando chove é uma festa, é uma alegria, né? Exatamente, depende das circunstâncias. Quando às vezes o tempo está cinzento, nublado, daquele aspecto sombrio, você pode se lembrar de coisas assim, vamos dizer assim, nostalgia, de coisas assim tristes, etc e tal, mas também você pode se lembrar de calmaria, você pode se lembrar de refrigério para um tempo de calor, você pode se ver, tudo depende de ponto de vista. Você pode olhar assim para o dia ontem, estava um dia maravilhoso, né? O dia, me disseram, né? Muitas pessoas falaram assim, pastor, vai chover, como é que vamos fazer a festa na roça? Não se preocupe, irmãos, eu já orei, já coloquei na mão do Senhor, já pedi ao Senhor. A Bíblia fala que Josué orou, o sol parou, por que a gente não pode orar? Pedir um tempo também para a gente fazer uma festa, né? E graças a Deus, não choveu, pelo menos aí na hora da festa, foi um momento gostoso, depois caiu uma garoazinha, no finalzinho já terminando, mas não prejudicou em nada aquilo que nós podemos celebrar aqui ontem da festa. Então, nós precisamos contemplar as obras da natureza. Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive em relação a isso.
teve uma noite que eu estava, assim, me sentindo muito mal, muita falta de ar. Foi uma noite dessas aí. E eu estava, assim, tão agoniado com falta de ar, tentando respirar e não estava conseguindo. Aí eu me levantei, saí do quarto, fui para a sala, fiquei andando de um lado para o outro, comecei a orar, pedir a graça de Deus, e aquela falta de ar estava me incomodando. Aí eu peguei e fui para a varanda, né? Quando o tempo está muito abafado, eu acabo, aquela mudança brusca de temperatura acaba trazendo falta de ar, por causa de asma, por causa de bronquite, por causa dessas coisas todas aí que acontecem. Mas eu falei assim, Senhor, não recebo isso não faz parte de mim, eu creio que o Senhor é poderoso para curar. E aí, naquela falta de ar, eu levantei, era 4 horas da manhã, aí fui para a varanda, sentei lá e fiquei lá parado. Fiquei parado, tentando respirar, e daqui a pouco o sol começou a despontar a luz da aurora. E eu comecei a ver o sol nascendo. E eu comecei a olhar e eu fiquei assim pensando, né? Que coisa linda que o Senhor fez. Até esqueci que eu estava com falta de ar. Quando eu comecei a olhar para aquelas coisas assim, aí Deus começou a falar comigo. Desculpa. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Naquela hora, Deus falou tanto comigo. Deus começou a falar sobre as minhas imperfeições. E Ele falou ao meu coração. Meu servo é assim na vida dos justos, na vida daquele que eu tenho chamado, separado. Você não é alguém perfeito, mas eu vou trabalhando na sua vida. E você vai crescendo dia após dia. O dia não acontece assim. Você está de noite e de repente ficou dia. Não. O dia vai assim aos poucos. Vai vindo a luz da aurora. E assim vai sendo os nossos caminhos. Deus vai trabalhando na nossa vida. E eu falei assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. E Deus falou comigo, porque eu estava contemplando a luz da aurora. Contempla, irmãos, as obras da natureza e ouça a voz de Deus. Você tem que dar uma parada. Eu, naquele momento que eu estava lá de madrugada, passando mal, com falta de ar, eu podia estar, né, vivendo nesse estresse da nossa vida, buscando uma maneira, pegando uma bombinha lá de Aerolim, né, para poder aliviar aquele negócio, a falta de ar, fazendo tantas outras coisas, correndo de um lado para o outro. Mas eu resolvi dar uma parada, sentei lá na varanda lá da minha casa e fiquei esperando o tempo passar. E enquanto eu esperava o tempo passar, eu comecei a olhar para o céu. Eu vi as estrelas, eu me lembrava de Abraão, né, quando Deus falou com Abraão que a sua descendência, eu farei assim, Abraão. Quando Deus chamou Abraão, vai lá fora, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou fazer a sua descendência assim, numerosa como as estrelas do céu. E eu estava lá, olhava para uma estrela, olhava para outra, olhava para aquela estrela que é mais brilhante, que fica lá no céu. E daqui a pouco eu começo a ver a luz da aurora. Aí Deus começou a falar comigo. Não foi logo que eu fui para a varanda, não foi logo que eu cheguei lá, não foi logo que eu orei, mas foi no momento que eu parei para olhar e contemplar. Nós precisamos parar e contemplar as obras de Deus. Deus vai falar com você. É preciso parar, se não parar, não vai ouvir a voz de Deus. Vamos também ler Mateus capítulo 14, versículo 13. Vamos olhar só o exemplo de Jesus, né? Diz aqui a palavra, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus sempre procurava se
no meio de tanto trabalho. Olha, irmãos, Jesus foi um homem aqui no meio de nós que trabalhou duramente. Ele falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus foi alguém que até a família de Jesus, os seus irmãos, sua mãe, mandou chamar Jesus lá porque Jesus não parava. Jesus estava lá sempre trabalhando. Mas Jesus sempre separava aqueles momentos para ele ir para o deserto. E não era só para orar. Deixa eu esclarecer aqui esse contexto. É claro que muitas vezes a Bíblia declara Jesus se retirava para orar. Isso é certo. Agora, nessa passagem que eu acabei de ler para você, Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista foi decapitado. João Batista tinha sido decapitado. João Batista morreu. Jesus, ao ouvir essa notícia, ele se retirou para um lugar deserto. Será que Jesus foi somente lá para orar? Quantas vezes acontecem situações e circunstâncias na nossa vida que nos levam a meditar? Eu não acredito que Jesus tenha se separado para lá ficar se lamentando diante de Deus. Senhor, olha só, teu servo, olha o que fizeram com ele, morreu. Jesus talvez estivesse naquele momento, aqui não está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Eu só estou fazendo algumas conjecturas, eu estou refletindo com vocês esse texto que acabamos de ler. Jesus pode ter se retirado para um lugar deserto ao ouvir essa notícia e tivesse assim pensando, Senhor, está chegando, falando com Deus, né? Falando com o Pai, Pai, está chegando a minha hora também, mas eu ainda tenho muito trabalho para fazer. E ele tivesse assim meditando sobre os efeitos daquela circunstância. Por que razão João Batista foi decapitado? João Batista foi decapitado por causa do pecado de Herodes com Herodias. Herodes vivia em adultério e João Batista declarava claramente o pecado. Jesus via na vida de João Batista um grande profeta. E Jesus chegou a dizer, esse aí foi maior do que os homens que já viveram sobre a face da terra. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é maior, desde que você esteja como servo na presença do Senhor. É verdade? Então, Jesus se retirava para meditar. Então, nas diversas circunstâncias da nossa vida, por exemplo, você perdeu um ente querido, você teve alguém hospitalizado, você enfrentou uma situação difícil dentro da sua casa. Pare para meditar. Não se desespere, mas pense nas coisas que Deus tem ainda para fazer através da sua vida e o que Deus pode fazer naquela circunstância. Isso que é meditar. É no meio das diversas circunstâncias e situações que passamos na vida, nós nos separamos para refletir, para meditar. O que aconteceu? O que isso tem a ver comigo? Como Deus vai fazer? E ali Deus pode falar com você. Vamos ler ainda Salmo 119, verso 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Meditar nas promessas do Senhor. Como isso traz para nós fé. Como isso ministra para nós direção até do que fazer. A nossa vida deve estar sempre sendo direcionada de acordo com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus estão atrelados às promessas que ele tem feito para nós. Seja ela por uma profecia, seja através da própria Escritura. O Senhor tem vitória para cada um de nós. Você tem certeza? Eu creio que você sabe disso, né?
Jesus não nos chamou para viver destruídos, amargurados, condenados, mas ele nos fez para ser mais do que vencedores, para triunfar nas coisas que ele separou para nós. Então isso já é uma promessa. Aí você enfrenta uma dificuldade no trabalho. O que lá no mercado se chama de downgrade. Você muda de um posto, ao invés de você ir para um posto superior, você vai para um posto inferior. Você sofre uma derrota. Aí você começa a pensar, né? O que eu preciso aprender com essa situação? E você começa para refletir por que você sofreu aquele downgrade, ou por que você foi rebaixado de posto. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava fora. Eu, durante 12 anos, permaneci numa determinada unidade da empresa e não crescia, não prosperava. Eu fiz diversos concursos internos, fui aprovado nos concursos internos, mas eu não era promovido. Eu via colegas meus alcançando voos elevados, mas eu não crescia, eu não prosperava. E passado algum tempo, depois desses 12 anos, eu resolvi abrir mão daquele meu desejo, né, de alçar um cargo superior, de alçar um posto superior, e eu mudei de uma unidade para outra. Eu estava disposto a receber qualquer outra função, qualquer outro cargo. Aí eu assumi uma outra função, fui para uma função que era mais ou menos semelhante à minha, mas uma outra unidade, e teve momentos em que eu parei para refletir. Aí Deus falou comigo. Foi nesses momentos onde eu parei para refletir que Deus falou quanto orgulhoso eu estava sendo, quão presunçoso. Eu me achava o melhor. Por que razão eu vou ficar aqui? Não, eu tenho que subir. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. E o meu orgulho me matava. O meu orgulho me tirou das oportunidades. Teve uma vez que eu cheguei, eu fui conversar com o superintendente e falar com ele, assim, eu queria uma oportunidade para poder alcançar um cargo de gerência. E eu queria ser o gerente geral, né, da unidade. Mas a pessoa, no caso, era uma superintendente, ela falou assim, não, eu posso fazer o seguinte, você pode ter uma vaga aqui numa certa função, numa certa unidade, que você pode ser o subgerente. Agora, gerente geral, você não tem condição para isso. Aí eu cheguei e falei com Miriam em casa. Ô Miriam, eu já fui aprovado para ser o gerente geral das unidades, já passei para o teste disso, teste daquilo. Aí Miriam falou assim, por que você não sobe um degrau de cada vez? Aí tá. Ela tinha me falado assim, né, a superintendente falou assim, você me responde rápido, porque eu tenho que preencher essa vaga. Eu falei assim, não, eu vou conversar com minha esposa em casa e depois eu ligo para a senhora. Aí foi 2 dias depois eu liguei para ela. Agora o cargo já foi preenchido. Aí você aguarde a sua oportunidade. E eu aguardei mais 5 anos. E Deus foi falando comigo no meio daquelas situações todas, que eu precisava me humilhar, que eu precisava aprender, que eu precisava tirar aquele orgulho de dentro de mim e esperar no Senhor. Então Deus fala conosco através das circunstâncias, mas é preciso parar, porque senão você vai sempre se achar que é o tal, que está todo mundo contra você, que o inimigo está trabalhando contra a sua vida. O inimigo trabalha mesmo, mas às vezes não é o inimigo que está trabalhando com você está dando trela para ele trabalhar, você está dando brecha para ele ter as oportunidades. Então você precisa parar para ouvir Deus. O que Deus tem a falar? E isso que é meditar. Colossenses capítulo 3, verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso daqui, irmãos, é outra forma de como nós devemos fazer para meditar. É verificar o que está ocupando a nossa mente nos nossos momentos vagos, nos momentos em que a gente dá essa parada. Não adianta se reservar, eu vou parar para meditar. Aí fica lá com a mente vazia.
parado, não fazendo nada. Ou então pensando na morte da bezerra. E isso não é meditar. E isso aí talvez você esteja fazendo uma coisa que as filosofias orientais ensinam. Você esvaziar a sua mente. Mas não é isso. Meditar é se encher de Deus. É você pensar nas coisas que são lá do alto. É pensar nas promessas que Deus já falou com você. É pensar na circunstância que você está vivendo e como que Deus é poderoso para transformar aquela situação. Pois a palavra de Deus fala que tudo é possível àquele que crê. Meditar é isso, é você pensar nas coisas que são de Deus e não nas coisas que são terrenas, não nas coisas que são aqui desse mundo, que muitas vezes nos leva a ter mais ansiedade. Se você ficar pensando nas coisas que você tem que fazer, as coisas que você deixou de fazer porque você está ali parado meditando, pronto, acabou a meditação, você não vai ouvir nada. Você não vai ouvir Deus. Você vai ouvir a sua consciência te acusando. Você está parado aí, o seu trabalho não está rendendo. E você não consegue meditar dessa forma. Meditar é você realmente dar uma pausa e pensar nas coisas lá do alto. Eu quero, irmão, fazer aqui um exemplo para vocês. Eu disse aqui como é que a gente pode meditar. Você pode contemplar as obras da natureza. Deus vai falar contigo. Você pode usar as promessas de Deus para meditar nelas e você vai ouvir Deus falando com você. Você pode meditar na lei do Senhor, nos estatutos do Senhor, na palavra de Deus, nas parábolas que Jesus contou. Deus vai falar com você. Como é que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte: fazer essa pergunta para você mesmo. O que Deus está me falando nesta passagem? Como isso se aplica na minha vida? E aí você vai ouvir o que Deus está querendo falar com você. Então eu vou te dar aqui agora um exemplo. Vamos fazer um exercício prático para pegar o exemplo da palavra e para você ver como é que você medita. Me dá aí, qualquer um de vocês, me dá um versículo da Bíblia. Qualquer versículo da palavra. Qualquer um de vocês, levanta a mão e me dá um versículo da palavra. Vamos fazer um exercício agora juntos. Vanessa, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você pegou esse texto da palavra. Aí primeira pergunta que você deve fazer é você mesmo. Em que essa palavra está aplicando ao meu coração nesse momento? Nas circunstâncias que eu estou vivendo. O que Deus, o Senhor, está querendo falar comigo nessa circunstância? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu servo, minha serva. O meu socorro vem de mim. Eu estou aqui nesse momento para socorrer você nesse desastre que você está vivendo. Eu estou aqui com você para te ajudar nessa hora de tribulação que você está passando. Você está ouvindo a voz de Deus falando contigo? Você pode estar num determinado momento, pega aquela passagem bíblica e guarda para estar refletindo, pensando sobre ela durante o dia. Eu uso isso muito como um hábito que eu criei, eu tenho feito isso. Eu pego um versículo da Bíblia e guardo aquilo no meu coração ao longo do dia para ficar lembrando dele. E isso é uma forma de você estar meditando. E como isso tem me ajudado. E às vezes, ela me citou agora o exemplo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Pode ser assim, eu acho que Deus está falando comigo, para eu dar uma parada agora e observar as montanhas. Então você pega um versículo da palavra e faz perguntas a você mesmo a respeito daquele versículo. O que Deus quer falar comigo através dessa passagem? Que circunstância que eu estou vivendo que se aplica nessas escrituras? Agora mesmo, sexta-feira, eu tirei lá o versículo que eu tirei. Você vê como é que é importante, né?
Você pega a palavra, você vai refletindo nela durante o dia. Eu me lembro do versículo que eu li na sexta-feira, que falou muito ao meu coração. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. E sexta-feira foi um dia difícil, né, Zé Luiz Carlos? Um dia assim pesado, né? Muito trabalho, muita coisa. Eu fui tentar tirar esse pedacinho de telhado que tem aqui na porta, que eu vou ter que tirar o telhado para colocar ali o muro. E eu fiquei ali pensando, como é que eu vou serrar aquele negócio ali? Como é que eu vou tirar o pedaço daquele telhado? E tudo. E eu tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra. Fui cortar a peça de maçaranduba. Maçaranduba, para quem não sabe, é uma madeira dura para cortar. Peguei a serra lá e daquele cheiro de queimado, né? Aí preparei tudo, aí como é que vai colocar aqui na parede? Aí tem aquela dificuldade pensando. Aí eu me lembrei, esforça-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Esforça-te, não te desanime, tem bom ânimo. E eu me lembrando da palavra, e aquilo foi me dando força, foi me dando gás, foi me dando condição de chegar no final do dia vitoriosos, né, Zé Luiz Carlos? Nós chegamos com a bênção do Senhor. Aí eu vi que no final do dia não ia dar mais tempo para colocar, deixei para fazer na semana que vem, e foi oportuno, porque ontem à noite, quando caiu aquela garoa, graças a Deus estava um telhadozinho ali que ajudou a proteger essa parte da frente da igreja. Então, um versículo que você pega, você começa a meditar sobre ele. Meditar é isso, é você refletir sobre ele. É dar aquela parada e pensar, e faz perguntas a você mesmo a respeito daquele texto bíblico. Eu não estou falando aqui fazer um estudo bíblico. Isso aí é outra disciplina que nós vamos ver na semana que vem. Estudo bíblico. Semana que vem nós vamos falar sobre essa disciplina espiritual, que é estudo bíblico. Eu não estou fazendo nenhum estudo bíblico aqui. Eu só estou refletindo na palavra do Senhor. Amém? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre o que é meditar? Gostariam de fazer alguma pergunta? Isso, meditar é encher-se de Deus, é ouvir a sua voz. Meditar é ouvir a sua voz e obedecer. Isso é de uma maneira simples, é se encher de Deus. Nós precisamos ouvir Deus e que Deus possa falar com você através dos momentos de meditação. Mas eu quero te dizer isso, esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus vai ser com você, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir parar para ouvir Deus, senão você não vai ouvir Deus. Você precisa dar uma parada. Amém?